Bíblia aberta, vamos discorrer a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 1, verso do 1 ao 10. Eu quero falar por tema: não temas diante deles. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o livro de Jeremias, nós precisamos lembrar que o propósito desse livro, de ter sido escrito, é lembrar os exilados da Babilônia, lembrá-los os motivos de suas provações, e também não só lembrar dos motivos das suas provações, mas também garantir-lhes que, ao se arrependerem, o povo de Deus voltaria para a terra prometida com grandes bênçãos de Deus. Esse é o propósito do livro de Jeremias, que foi escrito aproximadamente 580 a 539 antes de Cristo. Algumas verdades aqui fundamentais que você precisa saber é que o exílio da Babilônia, ele foi merecido. Por que que foi merecido? Porque o povo de Judá e Jerusalém persistiram no seu pecado. Eles estão exilados não porque foram injustiçados, não porque eles não sabiam o que eles deveriam fazer, não porque eles não sabiam de que forma deveriam viver diante de Deus. Eles estão no exílio porque foi algo merecido, por conta de persistirem em seus pecados. O templo em Jerusalém não protegia os habitantes ali de Judá do julgamento de Deus contra eles por sua hipocrisia. Muitas coisas haviam acontecendo e Deus anunciando a sentença ao povo. Deus dizendo o que faria com o povo, mas mesmo assim, o povo não se arrepende dos seus pecados. O povo não dá ouvido a Deus. O povo não quer saber. Deus falando com o povo, e o povo deveria, a postura, a resposta do povo de Jerusalém era recusar os falsos profetas, que proclamavam paz e segurança, aceitarem a mensagem dos verdadeiros profetas. Eles rejeitavam homens de Deus que falavam por Deus, e aceitavam os falsos profetas e davam ouvidos aos falsos profetas. E agora a decisão de Deus é de mandar o seu povo para o exílio. Então, em seguida, haveria a restauração do povo sob uma nova aliança. Contextualizando aqui o texto, Jeremias então, ele profetizou durante o reinado dos últimos monarcas de Judá. Os reinados monarcas de Judá, por exemplo, Josias, que viveu entre 640 a 609 a.C., Jeoacás, que viveu 609 a.C., Jeoaquim, que viveu 609 a 598 a.C., Joaquim, que viveu a 598 a 597 a.C., e Zedequias, que viveu no ano de 597 a 586 a.C. E Jeremias então, ele é chamado para profetizar, para trazer uma mensagem a este povo. Então Israel, o reino do norte, que já havia sido exilado no ano de 722 a.C. pela Síria, e em 612 a.C. foi conquistada pela Babilônia. Judá, o reino do sul, que caiu quando a maior parte do seu povo foi exilada na Babilônia, em decorrência da deportação iniciada em 605 a.C., e as suas invasões no ano de 597 a 586 a.C., comandadas então pelo rei Nabucodonosor, e você vai encontrar ele no livro de Daniel.
esse rei. Jeremias então, ele anunciou ao povo que essas decisões divinas estavam então para acontecer e viu o cumprimento delas. Quem era Jeremias então? Jeremias não era profeta, nem da família de profetas. Jeremias era um sacerdote, originário da cidade sacerdotal de Anatote, no território de Benjamim. Ele então teve uma vida solitária devido à sua mensagem impopular. Você vai olhar isso, essa rejeição, lá no capítulo 15 do mesmo livro de Jeremias, verso 17, Jeremias é rejeitado pela sua mensagem impopular. Ele foi proibido então, também por Deus, de se casar com um sinal de eminente da sua vida normal por causa do exílio. Jeremias teve a sua vida ameaçada por várias ocasiões, relatada no mesmo livro, o capítulo 11 de Jeremias, o capítulo 18, capítulo 36, capítulo 38, você pode voltar depois para a sua casa e ler esse texto, ou ler o livro, fazer um propósito de ler o livro de Jeremias, e você vai ver que ele foi ameaçado por várias vezes. Alguém chama ele de profeta chorão, é um profeta que sofreu muito, mas ele é chamado por Deus para profetizar ao povo de Jerusalém. E a sua profecia não é uma profecia que agrada aos ouvidos do povo. Jeremias é chamado então para isso. Quando nós trazemos o tema, não tema diante deles, e extraído do próprio texto esse tema, nós veremos aqui quais são as razões para a existência do temor de Jeremias quando ele é chamado. Jeremias, ele teme quando Deus o chama para profetizar a Jerusalém. Ele está com medo. Ele está com medo por conta da sua origem. A sua origem não é de profeta. Não veio da casa de profetas, como eu disse, ele veio da casa de sacerdotes. E ele temia, porque ele diz, olha comigo, versículo 1, palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, um dos sacerdotes. A primeira razão que Jeremias teme é pelo fato da sua origem sacerdotal. Ele não é alguém que está acostumado, ele não está familiarizado com esta função de profeta, de profetizar. Há bastante equívoco em nosso tempo hoje, que tantas pessoas hoje querem ser profetas, só que se esquecem que profeta naquela época, eles vinham 99,9% trazerem juízos para o povo. Deus levantava o profeta e usava a boca desse profeta. Muitas pessoas hoje querem ser profeta a todo custo, a toda maneira. Existe hoje, se você quiser, escolas de profetas, para quem quer ser profeta. Mas se esquece que profeta na época de Jeremias não era popular. Profeta não era benquisto, não era bem-vindo um profeta em meio às nações. Porque sempre o profeta trazia uma mensagem de juízo para o povo, para que o povo se consertasse, para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse para o Senhor. Mas se nós virmos no nosso contexto de hoje, os profetas que se levantam hoje, é só Jesus para ter misericórdia, infelizmente. Mas Jeremias teme, porque ele não vem desta linhagem de profeta. A razão para a existência do temor em Jeremias é por conta da sua origem. Não é só por conta também da sua origem, mas o temor da existência de Jeremias, a existência do seu temor, é também por conta da sua inexperiência. Olha comigo, verso 6. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança.
Jeremias, ele teme, a razão dele temer é por conta da sua inexperiência. Parece a você que esse versículo está na boca de muita gente, quando Deus chama? Ah, Senhor, eu não vou fazer isso porque eu não sei fazer. Ah, Senhor, eu não vou ajudar o irmão porque eu não sei como trabalhar. Ah, Senhor, eu não vou evangelizar porque eu não sei evangelizar. Ah, Senhor, eu não vou visitar alguém porque eu não sei como visitar. Ah, Senhor, eu não vou dar aula, eu não vou ajudar na escola porque eu não sei como fazer. Já se pegou falando isso para Deus também? E Jeremias, a razão da sua existência é muito forte e profunda, porque ele vai estar diante de uma nação. E Jeremias, ele teme por conta da sua inexperiência. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Quem é que você lembra que falou isso para Deus também? Moisés. Lembra disso? Você vai lá falar: Senhor, eu não sei falar, o que eu vou falar? Não sei falar, não sei conversar. Não é isso? Mas o que eu vou falar para o faraó? Eu vou colocar as minhas palavras. Você vai falar o que eu falar. A existência de temor em Jeremias, primeiro, pela sua origem. Eu não vim de uma linhagem de profetas. Além, irmão, não é só por conta da sua origem. O medo de Jeremias não é só por causa da sua origem também. É por causa que ele sabia como era recebido os profetas, ainda mais sabendo que ele não era da linhagem de profetas. Se um profeta vindo da linhagem de profetas já não era bem quisto, não era bem-vindo. Imagine agora Jeremias sendo chamado para profetizar, não sendo da origem de profetas. Então não é simples assim. Não é simples assim o temor de Jeremias. E Jeremias também mostra a sua inexperiência. Eu não sei falar. Ele está dizendo: eu não sei falar como os profetas. Eu não sei dialogar como os profetas, Senhor. Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Eu sou inexperiente. É familiar para você, das pessoas que rejeitam, das pessoas que não fazem porque acham que não podem fazer, que não conseguem fazer? Irmão, se nós falarmos isso hoje, com a multidão de oportunidades que nós temos hoje, para nos preparar, vira até piada. Porque Deus é Deus quem chama. É Deus que nos chama, é Deus que nos capacita. E qual é a maneira de Deus de nos capacitar? Deus prepara os meios para andarmos diante da capacitação que Ele nos dará. É Deus que chama. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro que eu não vim de uma família de crentes. Eu não nasci, como dizem por aí, eu não nasci no berço evangélico. Eu vim de uma família que não adorava Deus, que não reconhecia Deus como Senhor. Eu vim de uma família um tanto quanto complicada. Eu vim de uma família onde a minha avó era espírita e era praticante. A minha avó, ela não ia para casa de ninguém, mas para o centro ela ia. Ela ia. Custe o que custar, podia chover canivete, mas ela ia. Eu vim de um contexto um tanto quanto conturbado um pouco. Eu não vim de uma família de cristãos, de evangélicos. No entanto, um dia o Senhor me chamou, me vocacionou, me preparou. Você acha também que eu não tive medo? Tive, mas o Senhor prepara, o Senhor capacita. É o Senhor que prepara o caminho, é o Senhor que prepara os meios para que nós possamos andar nele. Jeremias, eu não tiro a razão de Jeremias do seu temor. Eu não tiro a razão porque o povo que está diante dele é um povo teimoso, rebelde. É um povo que peca, que levanta postes ídolos. É um povo que está ouvindo Deus ao mesmo tempo, mas está erigindo altares. É um povo teimoso, povo ruim. Não é simples assim o texto lido diante de nós.
Eu não estou tirando a razão do temor de Jeremias, mas de uma coisa eu sei, que Deus, Ele nos ouve, Ele vai ouvindo as nossas argumentações, e depois Ele vai responder. Deus é educado, Ele deixa a gente falar, Ele deixa a gente dar as nossas argumentações. É como se Deus ficasse olhando, eu vou deixar ele terminar de falar, depois Deus vai falar com ele depois, com Jeremias. Terceira coisa, a razão da existência do temor de Jeremias é a sua missão. Olha comigo o verso 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantar. Você acha que isso aqui é fácil? Que Jeremias vai fazer? É a terceira existência do temor de Jeremias, a sua missão. Você acha que é fácil? Não é, irmão. Eu vou dizer, o povo que está diante de Jeremias é um povo difícil, não vai ser fácil. Mudar a mentalidade desse povo, o povo rebelde, não vai ser fácil. Se você ler Isaías, você vai perceber que esse povo, mesmo estando lá na Babilônia, eles aprontam. Aí Deus vai lá, aconselha eles, se vocês quiserem ter paz, vivam aí com sabedoria, orem aí dentro, ore pelos seus filhos, ore pela nação. Se vocês quiserem ter paz aí dentro, se vocês quiserem ser uma bênção aí dentro, vocês precisam tomar uma atitude. Eles já dentro do cativeiro, Deus vai lá falar com eles, porque eles estão lá dentro do cativeiro ouvindo os falsos profetas dizer, não, vocês, vai ficar assim não, vai continuar assim não, já vai acabar logo. Deus determinou um tempo, os falsos profetas dizem, não, já vai acabar logo, e eles estão dando ouvidos, eles vão escutando, mesmo estando lá em cativeiro. É um povo teimoso, desobediente. Essa também é uma das razões para Jeremias temer o seu chamado. Talvez isso aconteça com você, isso aconteceu comigo, são temores que nós temos. A gente já sabe que 2 pecadores debaixo do mesmo teto já é difícil. Imagine você ter que falar com uma nação teimosa, torrona, desobediente. Imagine você tendo que falar com esse povo sem ser da linhagem de profetas. Já é difícil. Agora Jeremias teme isso, porque ele vai ter que, ele é constituído sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruir. Jeremias é chamado para colocar ordem na casa. Para colocar ordem. É por isso que Jeremias não deve temer diante deles. Por quê? Porque é o Senhor que está chamando e constituindo ele como profeta diante das nações e reinos. É por isso que Jeremias não deve temer. Então, meu amado irmão, quando Deus te chamar, vai até bater medo, vai até bater aflição, mas fique tranquilo, porque Deus, quando te chamou, Ele se encarregou de preparar você, de cuidar de você, de enviar você, de colocar as palavras dEle na sua boca, de instruir você, guiar você pelo seu poder, pelo seu Espírito Santo. Ele dá essa condição. É a razão dele. Mas vamos ver então qual é a condição, aquilo que eu dei uma pincelada aqui, qual é a condição espiritual de Israel, para quem ele vai falar. Primeira coisa, a condição do povo é de extremo formalismo religioso. Eu quero que você, olhe aí, vai um pouquinho à frente, abra comigo lá no capítulo 7, o versículo 1 ao 7, Jeremias capítulo 7. A condição espiritual de Israel, formalismo religioso. Olha o que diz o texto, capítulo 7 de Jeremias: palavras que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor todos os de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. A hipocrisia, o formalismo religioso, anunciando aquele que vive, mas estão mortos, falando que ama sem obras, sem prática. O formalismo religioso era uma das condições do povo. E se você olhar aí no capítulo 1, verso 15 e 16, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão a cada reino, porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. E aí você vê no capítulo 7, esse formalismo religioso. Eles oprimem o estrangeiro, ao órfão, a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andar após outros deuses para o vosso próprio mal. Eles têm nome de que vivem, mas estão mortos, nome do que faz, mas não fazem, nome de que age, mas não age, nome do que cuida, mas não cuida. Esse formalismo religioso é a condição do povo de Israel, a sua condição espiritual. Outra condição espiritual do povo israelita é o abandono de Deus. Olha comigo aí no capítulo 2, o verso 11 ao 13, que diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficais estupefatos, diz o Senhor. Verso 13, porque dois males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. É a segunda condição do povo israelita: abandonaram seu Deus, abandonaram a fonte da vida, abandonaram a fonte da bênção, procuraram outros meios, procuraram outros caminhos, adoraram outros deuses, abandonaram ao Senhor. Condição espiritual do povo. Esse é o povo que o profeta Jeremias vai profetizar, vai falar em nome do Senhor. Eles abandonaram o Senhor. Como é que você fala com alguém que perdeu a direção de Deus? Me explica. Como é que você vai falar com alguém? Como é que ele vai receber você? Como é que ele vai te entender? Como é que ele vai parar para te ouvir? A condição espiritual, primeiro, seu formalismo religioso. Segundo, abandonaram a água da vida. A mim me deixaram o manancial de água vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. E agora? E quando ele está falando dessas cisternas rotas, ele está falando, eles abandonaram a verdade, abandonaram a palavra de Deus, e eles agora se enveredaram por palavras que não constam
na palavra de Deus. Eles se enveredaram por palavras de homens. Eles não se atentaram para a palavra que veio da minha parte. Eles não deram ouvido para a palavra de Deus. Eles estão então ouvindo palavras dos deuses. Estão sendo orientados. E o Senhor diz: eles deixaram a minha instrução. Deixaram de me ouvir. Deixaram de me buscar. Eles me abandonaram. A segunda condição do povo de Israel, para quem Jeremias vai profetizar, é a idolatria. Olha comigo lá o capítulo 7, o verso 16 e 18. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus falando para Jeremias: não faça isso não. Verso 17. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Eles então entram na idolatria. Olha o versículo 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. A condição deles é também a idolatria. Eles se enveredam para a idolatria. E há alguém que diz assim: idolatria? Ele é idólatra porque ele tem uma imagem. Mas há vários meios por quais nós podemos correr o risco de se tornarmos idólatras também. Eu já vi pessoas idolatrarem carros, profissões, pessoas. Há vários tipos e maneiras de se tornar um idólatra. O povo de Deus agora estão tendo um trabalho para preparar sacrifícios. Estão se esforçando para fazer e para adorar e para oferecer libações a outros deuses. E Deus está dizendo: para me provocar a ira. Além do povo viver um formalismo religioso, além do povo abandonar a Deus, o povo agora, eles são também idólatras. Eles abandonaram a verdade de Deus, eles deixaram para lá a verdade de Deus. Este é o povo que Jeremias vai ter que profetizar. E é por isso que Deus diz: Jeremias, eu te constituo sobre as nações, para arrancares e derribares, para destruíres, para arruinares, e também edificares e plantares. Meu amado irmão, eu te convido, eu te desafio aqui nesta noite, para que você se levante para falar em nome do Senhor, custe o que custar. Mas uma coisa eu te digo: se prepare, porque se você quiser ser usado por Deus, se você quiser ser a boca de Deus para esse tempo, você não será popular, você não será bem visto. Eu desafio você nessa noite a dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu vou falar, eu vou abrir a minha boca, eu vou anunciar a tua verdade, eu vou proclamar a tua verdade. Eu desafio você nesta noite a abandonar as muletas da desculpa, porque eu não sei falar, porque eu estou com medo, não, o próprio Deus que te chama hoje, Ele mesmo colocará a palavra na sua boca, e Ele mesmo preparará os meios para que você vá e anuncie e proclame a sua verdade em todo mundo, em todo mundo. Assim como Deus tem levantado homens e mulheres para anunciar o Evangelho. Vocês devem se lembrar do Júlio e da Raquel, já voltaram, estão lá anunciando o Evangelho, correndo risco de vida, mas estão lá. Eu desafio você hoje, dizer ao Senhor: eu estou aqui, Senhor. Jeremias está diante de uma cena que para ele não será fácil. Eu já disse a você, Jeremias é um profeta que sofre muito. Ele é lançado no calabouço, ele é preso, algemado, correntado. Ele sofre, porque ele está falando da parte do Senhor. Não se iluda,
com esses profetas, entre parênteses, que você vê, uma vida de estrelinhas, uma vida de glória. Olha que maravilha, que poderoso, que glória. Se iluda com isso não. Aqueles que Deus chama, aqueles que falarão em nome de Deus, não serão populares assim do jeito que você vê aí nas mídias sociais. Serão rejeitados. Serão pessoas que não darão atenção para você. Mas de uma coisa eu sei, Deus está com eles. Por quê? Porque nós veremos a confirmação de Deus, a confirmação da presença de Deus na vida de Jeremias. Olha comigo o versículo 5. Então, a confirmação da presença de Deus na vida de Jeremias é por tê-lo conhecido no ventre. Verso 5, capítulo 1. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre te consagrei. E te constituí profeta às nações. Eu te conheço, Jeremias. Antes que você fosse formado. Essa é a confirmação da presença de Deus na vida de Jeremias, por ter conhecido ele, antes dele ser formado no ventre de sua mãe. A confirmação da presença de Deus é por chamá-lo pelo nome. Olha comigo, verso 1, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Ele é chamado pelo nome. Deus o chama pelo nome. Deus o chama pelo nome e pela sua confirmação também para garantir a sua mensagem. Olha comigo, verso 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu mandar, falarás. A confirmação da presença de Deus. Aí você pergunta, irmão José, por que essas pessoas vão nesses lugares tão difíceis e perigosos? É por causa da confirmação da presença de Deus na chamada dele. É por isso que eles vão. Porque é que aquela família vai enfrentar as dificuldades. É por conta da confirmação da presença de Deus no chamado deles. Porque todos aqueles que quiseram se aventurar no território missionário, sofreram, voltaram, não permaneceram. Mas todos aqueles que são chamados pelo Senhor, eles permaneceram, ficaram. Muitos morreram, mas não negaram a sua chamada, não negaram seu ministério, não negaram a sua vocação, permaneceram fiéis até o fim. Irmão Cristian, como que eu vou atender? É pela confirmação, porque Deus conhece você, Deus te chama pelo teu nome, e Deus garante a mensagem dele. Presta atenção, quando o homem vai falar dele mesmo, não há resultado, mas Deus disse, tudo quanto eu mandar, você vai falar, porque não são as suas palavras, eu colocarei as minhas palavras em tua boca, e você vai falar tudo aquilo que eu vou mandar você falar. Irmão, quando há a resposta no ministério, é quando aquele que é chamado, ele fala aquilo que exatamente Deus quer que fale. Ah, por que não acontece? É porque não falou o que Deus mandou. Porque as coisas não funcionam? É porque não faz como Deus mandou. Ah, porque as coisas não têm resposta? É porque não se atenta para aquilo que Deus mandou fazer. Mas Deus mostra a sua presença e confirma na vida e no chamado de Jeremias. Conhecendo ele pelo nome, chamando ele pelo nome, por ter conhecido ele no ventre, por garantir a sua mensagem, é Deus que vai garantir. E para nós encerrarmos, qual o conceito que você tem de livramento? Diante desse quadro, diante do chamado de Jeremias, que vem acarretado de muita dificuldade, muitos desafios, qual é o conceito que você tem de livramento? Qual é o conceito? Total ausência de sofrimento?
Vai lá na frente, capítulo 20 de Jeremias, verso 1 e 2. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Qual é o conceito que você tem de livramento? Você acha que Deus vai te chamar e vai ser tudo mar de rosa? Prestou atenção na leitura? Jeremias foi profetizar. Pazur, que era filho do sacerdote Imer, ele foi profetizar para ele. Sabe o que ele fez? Ele pregou Jeremias, ele não gostou, ele não atentou, prendeu Jeremias no tronco. Jeremias ficou no tronco, preso. Qual é o conceito que você tem de livramento? Ausência de sofrimento? Não. Nós iremos sofrer. Nós passaremos dificuldade. Jeremias, por profetizar, sofreu. Foi para o tronco por profetizar a palavra de Deus. Então você não será poupado. Você não será poupado do sofrimento. Seguir a Cristo, atender o chamado de Cristo, não quer dizer que nós não vamos sofrer. Jeremias foi chamado por Deus, capacitado por Deus, recebendo a confirmação de Deus, Deus falando com ele. Mesmo assim, Jeremias, por falar as palavras de Deus, ele foi levado ao tronco. Qual é o conceito que você tem de livramento? Que não quer sofrer? Não quer passar por nenhum sofrimento? Então você está equivocado, porque aquele que Deus chama, ele terá alegrias, gozos, felicidades, mas também sofrerá também. Ele sofrerá. Qual é o conceito que você tem de livramento? Poder para nunca desanimar? Olha comigo, capítulo 20 de Jeremias, 7 e 9, olha o que diz. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludibrio todo dia. Por quê? Verso 9, quando pensei, não me lembrei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Olha aí a situação de Jeremias, olha a situação. Qual o seu conceito de livramento? É poder para nunca desanimar? O que você acabou de ouvir aqui é o lamento de quem está desanimado. Ele disse, eu fiquei, persuadisse, aqui a palavra persuadiste-me é iludido, o Senhor me iludiu, eu estou iludido, ele está aqui desanimado. Você acha que Deus vai te chamar e você não vai ter momentos de desânimo? Quem falou isso para você? Você vai. Jeremias está tendo aqui, olha aqui a situação, olha a condição dele. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Olha o versículo 10, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, ele está aterrorizado, ele está desanimado. Deus vai chamar você e vai bater momento de desânimo, irmão. O irmão Christian, nossa, ele é inabalável, irmão Josué, não acontece nada. Meu irmão, você está iludido, irmão. Tem hora que dá vontade de chutar tudo para cima. Não quer mais nada. Mas isso faz parte do ministério, faz parte da chamada, pela confirmação de Deus. Mas o conceito que você tem de livramento, não pode estar baseado que você não vai ter sofrimento, e que você não terá desânimo. Você vai ter sofrimento, vai ter desânimo. Qual é o conceito que você tem de livramento? Aprovação pública do seu ministério. Todo mundo vai gostar do meu ministério, todo mundo vai me abrir. Mas não aprovaram nem de Jesus, quanto mais nosso.
Se rejeitaram Jesus, quanto mais eu e você. Quanto mais eu e você. Volta de novo, Jeremias 1:7. Aprovação pública. Não, perdão. Aprovação pública. Você acha que todo mundo vai aprovar o teu ministério? Você acha que todo mundo vai dar tapinha nas suas costas? Olha, estou contigo. Ah, como eu amo o teu ministério. Que maravilha. Vai não. Se você está, a Bíblia diz que aqueles que querem viver piedosamente padecerão. Então, meu querido, no chamado, o chamado diante de Deus para a nossa vida, e é esse desafio que eu coloco diante de vocês, é você estar pronto para sofrer, estar pronto por passar por desânimo, estar pronto para não ser popular, porque nem todos vão aceitar. Assim como não aceitaram Jeremias, assim como Jeremias foi judiado e muito, assim como Jeremias passou por dificuldades e desânimo, nós também passaremos. Mas de uma coisa nós sabemos, que quando nós estamos indo em nome do Senhor, essa é a garantia que nós temos de não temer diante deles. Diante de quem? Daqueles que nós vamos anunciar o Evangelho. Não temas. Irmão Cristo já passou por muita coisa? Já. Não temas, irmão, porque Deus é contigo e Deus lhe dará a vitória. Curve a tua cabeça. Porque a fidelidade de Deus para conosco, ela é demonstrada pelo fato dele começar a desenvolver e concluir o seu propósito, apesar das adversidades da vida. Se você hoje entende que Deus está te chamando para uma obra, para uma tarefa, Deus entrará com a sua fidelidade. Ele demonstrará que Ele vai começar essa obra em você. E Ele vai desenvolver essa obra em você. E Ele vai concluir essa obra com você. Não conte com os seus esforços. Não conte esperando alguma coisa de você conseguir. Conte somente com o Senhor. E com os meios que Ele dará a você. Dará a mim. Ele mostrará o caminho. Ele lhe dará um sinal. Ele falará com você. Mas o desafio que eu te faço nesta noite é não temer, mas atender o chamado de Deus. Os campos estão verdes, poucos são os trabalhadores. A seara é grande. Você está disposto hoje a viver, a ser a boca de Deus? Nós poderemos falar, irmão Cristian, há profetas hoje? Sim, não no contexto dos profetas. Mas como assim profeta hoje? Profetas são aqueles que anunciam a verdade do Evangelho, sem contaminação, sem falar besteira, sem meninice, mas que abrem a Bíblia e pregam o Evangelho de Jesus Cristo. Está disposto hoje a passar por um momento de sofrimento, desânimo, sendo rejeitado, mas receber a presença de Deus na sua vida, e as pessoas não entenderem por que você continua, por que você não larga isso, por que você não desiste, por que você não para? Aí você vai poder dizer, porque foi quem me chamou, foi o Senhor. Mas está difícil, você não vai conseguir. Não, quem me chamou foi o Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, dê a convicção ao meu coração. Ó Deus eterno, aqui nós estamos, ó Pai. Ó Deus eterno, aqui nós estamos diante da Tua palavra. Ó Pai querido, falta-nos tempo para aprofundar mais e mais, Senhor. Jeremias viveu terrores na sua vida, na sua chamada. Sofreu muito, chorou muito, foi muito rejeitado, desprezado, jogado para um lado e para o outro. Mas ele permaneceu, porque o Senhor estava com ele. Ó Deus, eu desafio a Tua igreja hoje a se levantar, arregaçar as mangas e dizer, eis-me aqui, Senhor. Ó Senhor, coloca a convicção da chamada nos corações nesta noite, porque a verdade é que todos somos chamados para pregar o Evangelho, isso independente de títulos,
Nós fomos chamados, no momento do ato da nossa regeneração, somos chamados a pregar o Evangelho e testemunhar da salvação. Ó Deus, eu desafio a tua igreja a atentar para o teu chamado. É o Senhor que prepara, é o Senhor que capacita, é o Senhor que chama, é o Senhor que coloca as suas palavras na nossa boca, no nosso coração. Prepara o teu povo, Senhor, e que se levantem dizendo: eu quero trabalhar para o meu Senhor, custe o que custar, ainda que custe a minha vida, eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero gastar a minha vida, eu quero gastar todo o meu ser para o Senhor. Ó Deus, levanta na igreja IPP em Mojimirim, neste lugar, ó Pai, levanta pessoas sedentas, ardentemente, ó Pai, para fazer e proclamar, ó Deus, a tua salvação. Proclamar a tua salvação, proclamar também o teu juízo. Levante homens, mulheres, crianças, para falar a tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, prepara-nos, Senhor, meios, caminhos, para prosseguirmos, anunciando o teu Evangelho. Essa é a nossa oração e agradecimento, no nome de Jesus. Que nós não venhamos temer diante das circunstâncias, mas que permanecemos firmes por causa do chamado em nós, da garantia da presença de Deus em nós, da garantia da palavra de Deus dada a nós. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu agradeço aos nossos amados irmãos pelo Facebook, que Deus abençoe você.